Um mito de muitas fórmulas para trabalhar dados em planilhas. E aí eu já vi muita gente falando que precisa entender muito de planilhas, entender de diversas fórmulas para fazer as ações. E até de vez em quando alguns amigos, algumas pessoas me consultam: Kleber, eu preciso fazer isso, essa fórmula, essa ação, tal. Como é que eu faço? Principalmente minha esposa. Planilhas e por aí vai. E é bom que a gente sempre mantenha a cabeça ativa. E fórmulas, a gente tem que pensar no seguinte: primeiro ponto, qual é a necessidade da fórmula? Ela vai me auxiliar em quê? Porque fórmula é um cálculo matemático ou uma pesquisa de informações. O que é que ela vai me dar de informações? E aí você vê, em primeiro ponto, usar o que é necessário. Não necessariamente todas as composições que precisam você vai usar. Você pode otimizar e usar apenas o que você precisa. Isso vai te ajudar muito. Então, você precisa fazer isso em que atividade? Quais são as planilhas que você utiliza como gestor de telecom? Quais são as composições? O primeiro ponto é pensar nisso e ver o que você vai usar em cada uma. Pensando na metodologia RCTM, que é o que eu ensino no curso Reduz o Custo Todo Mês, existem dois pilares: o pilar de negociação e o pilar de gestão. Indo mais à frente, o que é que tem no pilar de negociação? Eu vou fazer uma análise que a gente chama de autorretrato e retrato, que é você analisar o consumo das linhas, ver realmente o que é que está sendo utilizado e projetar aquilo que deveria ser. Ou seja, como é que eu quero que realmente esteja. Nesse fluxo, vai analisar as informações e fazer toda a avaliação. E neste fluxo, já respondendo, a gente não precisa de muitas fórmulas. A gente precisa entender, lógico, de planilhas para fazer essa composição, mas você não precisa de tantas fórmulas. Você vai precisar de uma tabela dinâmica, agrupar algumas informações, dividir outras informações, mas nada além e algo que precisa de muitas fórmulas. Segundo ponto, ainda em negociação, um outro exemplo, você vai fazer uma análise de concorrência, fazer um benchmark. Você também não vai precisar de muitas fórmulas, você vai precisar de algumas informações que aí são necessárias, você faz algumas automações para poder ter mais facilidade na tomada de decisão e você não vai precisar de tantas fórmulas também. Vamos na gestão, gerenciamento de faturas, gerenciamento de contas. Você vai ter lá os cadastros que existem das faturas, pode ter alguns cálculos, mas são coisas simples. Se você tiver, por exemplo, a soma das faturas, a soma de auditorias, faturas que foram pagas, você vai ter lá esses tipos de cálculo. Você não vai ter, se isso acontecer, some tal valor, mas se isso acontecer também, some tal valor e conte tal valor se aparecer XYZ. Que são fórmulas um pouco mais, vamos dizer assim, elaboradas. E no meu entender, na minha concepção, você não precisa disso tudo. Mas você consegue fazer, por exemplo, dessa forma que eu te falei na parte de gestão de faturas, que é no pilar de gestão, fora outras planilhas que existem. E aí eu te pergunto, esse mito, muitas fórmulas para fazer as atividades, trabalhar os dados, não precisa de muito ou precisa de muitos dados? Pelo que eu te falei aqui agora, você já sabe. Isso é mentira. Ou seja, é um mito mentiroso que a gente precisa de muitas fórmulas. Não tem essa necessidade. Você tendo conhecimento básico de planilhas, básico de Excel e, lógico, conhecimento de multiplicação, soma, divisão. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Quase que passa batido. Então, todas essas composições que, a princípio, para você estar trabalhando, você precisa entender, você precisa saber, e um pouco de noção das planilhas, como é que elas funcionam, o que é que eu preciso de dados, o que é que são linhas, colunas e por aí vai. Mas fórmulas são básicas. Algum momento você vai precisar de uma fórmula se? Sim. Uma soma se? É possível. Você não vai precisar de uma composição tão grande na maioria dos casos. Então fica ciente nisso. A não ser que você tenha uma estrutura muito elaborada, que você tenha muitas informações incluídas, precisa dividir ela de alguma forma. Mas, normalmente, esse mito de utilizar muitas fórmulas não é verdadeiro. É uma coisa que você não precisa no dia a dia.